Saudações, meus queridos, amados e estimados bastiões. E aí, tranquilidade? Quarta-feira, miúca de semana, não sei se vou para lá, se vou para cá, estou aqui no meio. Hoje é quarta-feira. Papo cabeça, hein? Aula 5, não, bate-papo 5 sobre educação financeira. E aí, Arnaldo Vergueiro, esse bastião que vos fala, cara que luta muito sobre a legalidade, a honestidade, aquilo que não é só você pensar no que é certo e agir no que é certo. Você tem que falar, você tem que mostrar o que é certo. E uma das coisas muito certas que nós temos que ter neste país e neste atual momento é uma coisa chamada educação financeira. Uma coisa muito importante, tomar muito cuidado com algumas coisas, e uma delas que eu vejo de profunda importância hoje chama-se muito cuidado com as despesas fantasma. Tá? E dando uma olhada nisso aí, porque com o decorrer do mês é onde você vê muita grana fugindo e você não sabe por onde. Normalmente, o ralo é a despesa fantasma. É o cafezinho, é o lanchinho, é a balinha que você comprou, essas coisinhas. Registra. Contabilidade. Registra tudo, para no final você poder fazer uma análise e perceber exatamente em que nível, em que situação você realmente se encontra. E aí, gente, nosso papo de hoje, nós vamos falar, como educação financeira, nós vamos falar de emergências que tem emergência que se a gente parar para pensar, o tema de hoje é interessante. Pode parecer complexo, mas é interessante. Emergências inesperadas. Por exemplo, você pode ter uma emergência esperada. Ó, eu tenho uma esposa que está grávida. A qualquer momento, eu posso ter que correr com ela para a maternidade para que ela dê à luz ao meu filho. Isso vai ser uma emergência? Vai. Isso vai acontecer? Vai. Ela está grávida. É para isso mesmo que vai existir essa emergência esperada. Nesse caso, nós estamos falando de emergências inesperadas, que são as mais comuns. E aí, você chegar e definir ali com muita tranquilidade essa reserva emergencial ou reserva de emergência. E por que, que ela é tão importante? Por que, que ela é crucial? A ideia de você ter um dinheirinho ali guardado, como da minha infância, né? O cofrinho para pagamento de algo que você não está esperando. Qual é a finalidade disso? A finalidade é de você proteger o quê? Você mesmo. Você está se protegendo de dívidas e algumas decisões inesperadas ou desesperadas que você possa ter ali alguma coisa para resolver. E aí você começa, tá, mas estamos falando aqui de uma emergência inesperada. Qual o benefício de eu ter tranquilidade em relação a isso? Primeiro, paz de espírito. Se a situação acontecer, você já sabe onde você vai recorrer, você vai estar recorrendo a você mesmo para solucionar esta situação. Segundo, você vai evitar um possível ou futuro endividamento, porque isso pode se tornar uma despesa que amanhã depois você não tenha condições de pagar, de arcar, e vai se tornar uma dívida, e essa dívida vai lhe levar a um lugar muito pior. Esse valor, esse dinheirinho guardado, também vai ser importante porque você terá o quê? Liberdade de escolha no meio de uma crise. Imagina a seguinte situação: você está no meio de um oceano, ou aquele mar brabo, você não sabe para onde você vai correr, e aí do teu lado você tem um barco extremamente potente, capaz, que vai te garantir que você saia dessa situação com segurança. O mais importante, e não diferente de todos os outros, proteger objetivos
de longo prazo. Isso é crucial. Você, por meio destes dispositivos de emergência aos quais você vai lançar mão numa necessidade, eles vão te tranquilizar, vão te ajudar muito e eles vão proteger coisas maiores como objetivos de longo prazo. E aí nós começamos a raciocinar o seguinte: quanto guardar para começar a brincadeira? Vamos começar a brincadeira guardando quanto? Meta ideal, valores aí de economizar ali de 3 a 12 meses. Começa a juntar um dinheirinho de 3 a 12 meses para esse fundo emergencial. A primeira meta, vamos colocar ali uma coisa entre você somar de 500 a R$ 1.000 para esse fundo emergencial. Aí você bota na conta de uma caixinha de um banco, deixa lá o dinheiro, que ainda vai rendendo um jurozinho. Não é muita coisa, mas você está começando. O mais importante é você começar a raciocinar com educação financeira. Esse é o grande diferencial. E aí tem a estratégia, que esse é o detalhe mais importante. Começa ali botando R$ 20 por mês, 50, 100, mas comece. Aí é os cinquentinha que você gastou a menos, de repente, naquela caixinha de cerveja, é o dinheiro que você não usou para comprar uma besteira, você gastaria ali com alguma futilidade. Não, mas vai guardando todo mês, como se isso fosse obrigatório para você. A ideia de você ter o comprometimento obrigatório em guardar esses valores, mais adiante, quando você começar a ver isto tomar forma, a primeira coisa que você vai ter, orgulho do teu resultado. Você vai ter orgulho de você. E a propósito, comemore. Faça uma dancinha. De preferência, não gaste dinheiro, porque aí vai tudo por água abaixo. Mas comemora. Juntei milzinho. Pá. E aí? Que o mais importante é você ter o dinheiro guardado, porque você vai gerar esse pensamento e este comportamento em você. Vai fazendo isso todo mês e, se possível, vá aumentando gradativamente conforme a sua renda e as suas despesas e o seu conceito em administrar, principalmente a tua despesa fantasma. Eu acho que se você tiver um controle a princípio sobre a tua despesa fantasma, olha, você consegue juntar muito mais do que você possa imaginar, não tenha dúvida. E vai aumentando esse valor gradativamente. E você vai ver onde você vai chegar. Escuta o que o Titi está falando. E aí, onde é que você vai guardar esses valores? De preferência, numa conta separada, entendeu? Uma conta separada da conta que você movimenta para pagar as suas coisas. Procure colocar esse valor num possível investimento que tenha grande liquidez e tenha um baixo risco. Ele vai render um jurozinho. Você pode botar ali inicialmente em algum lugar. Se você confia na caderneta de poupança, coloque na poupança. Eu não acho muito legal, não. Tem investimentos seguros que rendem mais. Mas, assim, ela é simples, ela tem um rendimento mais baixo, mas ela vai permitir que você pegue o dinheiro no momento de necessidade com muito mais rapidez do que um outro investimento que possa te dar uma rentabilidade maior, mas segure o seu dinheiro. Aí nós estamos falando de investimento de médio e longo prazo. Você pode botar num CDB com uma liquidez diária, isso é rentável, é seguro. Você pode botar num fundo DI, ali, um fundo ali de investimento, mas aí você tem que verificar as taxas. Mas, de preferência, bota num CDBzinho, vai render um pouco mais do que a poupança. Vai pelo titio, vai ser legal. E aí, você pode usar também uma conta digital, que normalmente rende 100% do CDI, ou mais, tem conta aí que rende 120% do CDI. Isso é muito interessante. Minha principal sugestão nesse momento: evite
Mercado de ações. Você não conhece nada sobre isso. Evite criptomoeda. Eu já falo que criptomoeda eu não vejo segurança jurídica em investimentos com criptomoeda. E fundos de alto risco. Evita isso. Sai fora. Pula fora disso. Momento aqui, nós estamos falando de fundo emergencial. É juntar o dinheirinho para você apagar um incêndio. Disciplina, gente. Nós precisamos de muita disciplina para que não venha nenhuma tentação para fazer com que você mexa naquele dinheirinho. Controle. Sempre cuidado com a despesa fantasma. Quando vê, já foi. Despesa fantasma é, e quando vê, já foi. E aí defina com clareza o que é emergência. Por exemplo, você pode ter algumas situações onde você possa ser pego por um desemprego, uma doença, um reparo urgente, estourou um cano em casa, e aí? Estava esperando? Não. Tem que resolver? Tem. E aí? Nós precisamos ter uma preocupação muito grande com os supostos desejos. Ah, eu tenho o direito de me mimar. Tem não. Você vai poder se mimar quando você tiver com grana. Quando você tiver lá os teus investimentos de longo prazo. Aí você faz. Agora, não. Você não tem esse direito, não. Nossa, mas o Titi hoje está radical. É, tem que ser. Inicialmente, quando o assunto é dinheiro, porque dinheiro tem duas coisas a respeito dele. Primeiro, ele não tem amigo. Segundo, ele não atura desaforo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado em evitar os supostos desejos, promoções e o consumo desordenado. Entendeu? Se você usar aquele fundo, que é o fundo emergencial, o mais rápido possível. Reponha. Fundo emergencial é, usei, não, usou, repõe. Ele tem que estar sempre ali com um saldo. Na pior das hipóteses, até para o pessoal, para a meninada aí, o pessoal mais novo, que de repente não tem acesso a essas coisas, a ideia é de um cofre. Não vai render juros, mas um cofrinho de segurança ali, inviolável, um cofrinho guardado, ou então com a mãe, com o tio, com a tia, que seja extremamente responsável e que essa pessoa vai tratar este cofre como algo inviolável e vai te permitir uma maior segurança, principalmente no início, que tudo no início é um pouco mais complexo, vamos dizer assim. E aí, gente, exemplos para uso de reserva, nós temos problemas de saúde, consultas médicas, exames médicos, remédios, isso tudo pode ser uma coisa emergencial ali. Perda de um emprego, cobrir o básico até uma nova renda. Tudo bem, você tem ali, se você tinha um emprego de carteira assinada, você vai ter o seguro-desemprego. Tá, mas ele tem um determinado número de cotas. Depois daquilo ali, acabou. E aí, um reparo, que seja um vazamento, um reparo em casa, um reparo no carro, aquisição de um eletrodoméstico, entende? Uma coisa que seja inesperada, uma viagem urgente, tá? Uma taxa de algo que seja imprevisto, mas você tinha necessidade de fazer aquilo ali naquele exato momento. E aí, gente, tendo esse controle, tendo essa segurança, tendo essa visão de iniciar da forma correta, isso vai fazer com que você tenha muita segurança e logre êxito na sua busca no momento de formar ali o seu fundo emergencial. Gente, valeu. O papo de hoje do Titio foi esse. Educação financeira normalmente é um papo um pouquinho mais curto, porque é manter, né? É a ideia de manter o endividamento. Ontem o papo foi um pouquinho mais extenso, até mesmo porque nós normalmente tratamos de situações mais específicas, por isso que foi um pouco mais extenso. Mas a educação financeira é a gente começar a manter, entendeu? Que é para poder partir para o empreendedorismo, que é o nosso papo de amanhã, e também para poder partir para o investimento, que é o nosso papo de sexta. Valeu, gente. Brigadão pela atenção de vocês. Comenta, curte, compartilha.
Estamos aqui, o nosso canal está crescendo bastante. Nesse exato momento que nós estamos gravando esta aula, nós já passamos de 103 mil visualizações, estamos com quase 104 mil visualizações do nosso canal, e isso é algo muito importante. Eu, primeiramente, agradeço a Deus, tá? E depois de agradecer a Deus, eu agradeço a você, o nosso telespectador aqui, que nos prestigia com a sua audiência constante. Muito obrigado mesmo. Depois disso, agradeço ao nosso diretor, Kevin Couto, cara sensacional, muito mais responsável do que eu por toda essa bagaça aqui. Felipe, seu fiel capataz, que é um dos caras que, nossa, como eu apanho do Felipe. Mas o Felipe é gente boa, eu gosto dele. E agora tem mais gente para me fazer sofrer nesse cenário aí, né? Que é a Elaine, que é a nossa chefe da nossa produção. Elaine, que é responsável ali, basicamente, por toda a área que nós estamos criando, né? A direção é do nosso querido Kevin Couto, mas a produção é da Elaine, uma profissional já conhecida, gabaritada no cenário artístico, uma pessoa que sabe exatamente o que fazer, e a Elaine estará nos assessorando, ali nos produzindo, nos conduzindo na nossa nova empreitada, que começaremos a gravar no mês de setembro, que será Último Bastião Podcast. É uma nova empreitada, onde nós vamos entrevistar pessoas que vão falar sobre endividamento, vão falar sobre educação financeira, vão falar sobre empreendedorismo, vão falar sobre investimento, vão falar sobre política. A minha proposta é trazer políticos também para conversar, mas com imparcialidade. Eu vou trazer um político que tenha ali uma vertente à esquerda? Sim. Eu vou trazer um político de uma vertente à direita? Sim, ele vai ter no Último Bastião um espaço, um portal para ele demonstrar o que ele pensa e deixar bem claro que o político eleito, ele não é servidor do grupo que o elegeu, não. Ele é servidor de todos, inclusive e a meu ver, até muito mais servidor daqueles que não votaram nele, para que ou tenham a certeza da besteira que não fizeram, ou tenham o suposto arrependimento positivo. Pô, eu podia ter votado nesse cara, mas que bom que ele foi eleito. Na próxima eu voto nele de novo. Ou melhor, eu voto nele. Na próxima eu voto nele. E aí, gente, muito obrigado. Estamos aí chegando às 104 mil visualizações no nosso canal. Muito obrigado a Deus e a vocês. Gente, tchau, tchau. Até amanhã, hein? Papo de amanhã, empreendedorismo. Possivelmente eu vou estar falando alguma coisa sobre o nosso canal, que o nosso canal está andando bem, hein? Tchau, gente. Até amanhã.